Olá, seja muito bem-vindo aí a mais um dos vídeos aí do teu curso, né? Nosso treinamento lógica de programação. Eu sou Alex e tô dando continuidade aqui, né, ao comentário que eu tô fazendo, na realidade, a respeito desse livro, desse e-book aqui que eu tô diagramando. Vou disponibilizar aí para download para qualquer aluno, qualquer pessoa que tem interesse aí baixar para ter um material didático de apoio, né? Então eu parei aqui, né, no vídeo anterior, linguagem de programação, qual é o conceito disso, né? Então eu coloquei aqui no livro, né? Vamos agora falar um pouco sobre os conceitos de linguagem de programação. Então, de certa forma, uma linguagem de programação ela é parecida com a linguagem utilizada por nós seres humanos para comunicação. Então, nós seres humanos, a gente usa uma linguagem para se comunicar, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa o português. Você está me entendendo agora, porque eu estou falando português. Você nasceu nesse país também, aprendeu essa linguagem. Então, eu consigo me comunicar com você, você sendo meu interlocutor. Coloquei isso aqui, né? Toda linguagem vai ter uma gramática normativa, né? Que seria as normas para você utilizar aquela linguagem, para você escrever aquela linguagem, né? Que no caso humano, no caso da gente, a gente nem sempre usa essas normas, que seria a norma culta, né? Muitas vezes a gente erra muito, vai no popular mesmo, usa gírias e etc. Então, eu coloquei aqui, ó, gramática normativa da língua portuguesa, o conceito, né? É um conjunto organizado de regras. Essas regras são regras léxicas e sintáticas que regulam o uso de uma linguagem, certo? Isso aí é o que a gente chama de gramática. Aí, Alex, tá falando de português, o que é que isso aí tem a ver com programação? Vou chegar agora nesse ponto. Então, coloquei aqui no livro, né, que uma linguagem de programação, ela não é muito diferente de uma linguagem humana, não é muito diferente disso, né? Elas também são linguagens escritas e formais. Então você já guarda isso, né? Uma linguagem de programação, ela é uma linguagem que ela, por padrão, tem que ser escrita, ela é formal, tem uma regra, tem regras. Se você escrever alguma palavra que fuja das regras dessa linguagem de programação, vai dar merda, vai dar algum erro no teu programa. E elas especificam um conjunto de regras léxicas e sintáticas também, né? No português ou no inglês ou em qualquer língua, vai ter aquelas regrinhas lá de concordância, né? Se eu disser, por exemplo, nós fomos para a praia, tem que ter concordância ali, né? Nós fomos à praia, né? Eu fui à praia. Então, em linguagem de programação vai ter essas regrinhas também, léxicas e sintáticas. Porém, nesse caso são utilizadas exclusivamente, aqui eu coloquei um adendo, né? Eu coloquei uma explicação, né? Uma linguagem de programação é parecida com a linguagem humana, só que ela é usada exclusivamente para se construir algoritmos computacionais. Aí isso aqui pode, num primeiro momento, parecer uma coisa complicada, né? Mas na realidade não é. E eu vou explicar agora por que não é. Deixa eu tirar esse hífenzinho que eu coloquei aqui. Algoritmos computacionais, ou seja, para se mandar instruções para um computador. Então, eu uso a gramática normativa da língua portuguesa e a linguagem em português para eu mandar uma informação para um interlocutor meu, para uma pessoa que está me ouvindo ou que está lendo alguma coisa que eu escrevi, né? Quando a gente vai trabalhar com TI, você vai usar uma linguagem de programação para você escrever uma ordem, você escreve um script, escreve um programa que o computador é capaz de ler, certo? Então você tem que aprender a linguagem de programação que o computador entende, aí você manda para ele algumas instruções, algumas ordens. Na realidade é isso, você ordena para a máquina fazer alguma coisa, uma soma, uma divisão, tratar um vídeo, um áudio, falando aqui de forma rasteira, né? Mas é basicamente isso. Daí tem aqui, eu posso dizer com certeza que é correto escrever a palavra. Pronto, aqui em português, né? Se a gente estivesse tratando do português, eu coloquei aqui no e-book. Eu posso dizer com certeza que é correto escrever a palavra certo com C. Perfeito? Certo. A palavra certo é com C.
com a letra C. E é incorreto escrever essa mesma palavra utilizando a letra S. Dessa forma, né? Não sou escrever a palavra certo com S, perante a gramática da língua portuguesa, a gramática normativa, está errado, certo? Aí eu coloquei aqui embaixo o que, cara? Porém, se eu escrever uma frase para uma pessoa qualquer com ortografia e sintaxe incorreta, dependendo da forma como eu escreva, dependendo do contexto, eu posso até ser compreendido. Eu coloquei isso aqui só para dar uma exemplificada para o aluno, né? Mas ó, preste atenção aqui o que eu quis passar com esse conteúdo, né? Coloquei aqui, ó, veja esse exemplo. Vamos supor que eu mandei um WhatsApp para você, né? Cara, escreva a palavra certo com a letra S, ok? Fazendo assim, fica certo. Então você vê que está completamente errado isso aqui, né? Imagine que eu peguei isso aqui e mandei por WhatsApp para você. Cara, eu fiz cara com K, né? Aí coloquei inscreva, né? Tá errado também. A palavra certa com C, tá errado também, com a letra S, ok? Cara, inscreva a palavra certa com a letra S, ok? Fazendo assim, assim com um S apenas, fica com K, certo? Tá tudo errado. Aí eu coloquei aqui embaixo, na frase acima a ortografia está errada, porém, mesmo assim, quem lê vai entender o contexto. Eu consigo me comunicar com outras pessoas escrevendo errado. Se eu tivesse pegado essa frase aqui, ó, e mandado para você via WhatsApp, você ia ver que estava errado, mas você ia compreender o que eu quis passar, né? Como é que eu posso dizer? A comunicação foi estabelecida ali. No português, no coloquial aqui, isso pode acontecer. Aí eu coloquei aqui uma coisa bem importante, né? Aliás, que eu considero importante, mas na realidade é uma coisa tola, né? Só para a garotada se ligar. Então, no mundo da programação, isso simplesmente não existe. Você não pode errar de forma alguma nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de regra sintática ou léxica, certo? Se você cometer um erro léxico, vai acontecer algum erro no seu programa. Toda vez que você errar, por exemplo, se eu digitar a palavra print com P, vai dar um erro. Se eu escrever um true com um T minúsculo, vai dar um erro, né? Todas as linguagens de programação possuem palavras reservadas, funções e regras léxicas e sintáticas próprias que devem ser seguidas à risca, certo? Quando você tá programando para computador, não tem negocinho de eita, não tem um meio termo não. Se você errar uma vírgula, errar um ponto, colocar um acento, no lugar de digitar uma letra maiúscula, escrever ela minúscula ou vice-versa, isso vai dar um erro no teu programa, certo? Então você tem que ser preciso na hora que você está programando. Então tem aqui, ó, quando comecei a escrever minhas primeiras linhas em Python, era comum eu digitar o print, que significa escreva com a letra maiúscula, com P maiúsculo, né? Dessa forma aí, ó, print. Se você fizer isso, vai dar um erro no Python. Eu aprendi errando, né? Era comum também eu escrever as expressões booleanas true e false com a primeira letra minúscula. Dessa forma aqui, ó, true e false. Fazia muito isso quando eu comecei. E se você escrever true e false no Python com a primeira letra minúscula, vai dar merda, dar um erro do mesmo jeito, certo? Para a linguagem Python, para o Python em específico, né? Isso é como se você estivesse cometendo um erro de ortografia. É como se eu estivesse escrevendo certo com S. Tá errado, né? Daí a linguagem não aceita, vai dar um erro. Como nas aulas práticas você vai ver adiante aqui nessa playlist, beleza? Então continuando aqui, ó, um outro erro comum para quem está começando do zero como eu, não sei, talvez você, né? É esquecer de colocar dois pontos no final de algumas funções, como o if, por exemplo, que é o que significa se, né? Veja seguir um exemplo de linha de código que, se executada na linguagem Python, dispara o meu nome na tela. Então, primeiro aqui eu coloquei aqui o que, cara? Coloquei, essa seria a forma incorreta da linha de código. E eu vou explicar isso para você. Então aqui tem uma variável x, tem um módulo aqui de recebe, né?
uma variável x está recebendo uma string chamada Alex B. Lima. Depois eu coloquei um if true aqui, ó. Você já vê que o if ele está correto, espaço. Agora o true ele está com T minúsculo, já ia dar merda isso aqui. E depois do true não tem dois pontos, já está errado também. Aí eu quebrei a linha, tá indentado aqui o danado do print, tá certo? Print x, só que esse print ele foi feito com P maiúsculo, já ia dar merda também, não ia funcionar. Então eu coloquei aqui uma hashtag, né, uma cerquilha para explicar, né, um comentário. Então perceba que aqui o termo true foi escrito com um T minúsculo, no final da linha falta o sinal de dois pontos e por fim a palavra print foi escrita com um P maiúsculo. Ia dar merda. Veja agora, perdão, a forma correta dessa linha de código. Então eu coloquei aqui, cara, jeito certo, né? Variável x está recebendo o meu nome, Alex B. Lima. If, né? True, com T maiúsculo. A sintaxe da linguagem de programação Python exige que você escreva essa palavra true com T maiúsculo. Então se você tem que escrever ela assim. E depois de true tem que ter dois pontos aqui. Se eu não tivesse colocado os dois pontos ia dar erro. Eu coloquei os dois pontos, agora vai dar certo. Quebrei a linha. Eu indentei o print, né? Eu desloquei ele com dois espaços aqui para frente. Então aqui ficou correto. Escreva print o que está em x. O que é que está em x? A palavra Alex B. Lima, que é uma string. Então aqui o termo true foi escrito com um T maiúsculo. No final da linha temos o sinal de dois pontos. E por fim a palavra print ela foi escrita com P minúsculo. Beleza? Então aqui daria certo. Eu peço que você não se preocupe com essa parte de codificação ainda, né? Veremos tudo isso em detalhes em capítulos futuros. Isso aqui é coisa do livro. Mas se você já está fazendo as aulas práticas aí do treinamento, aí você até pode desconsiderar isso. Aqui vai para outra partezinha aqui do e-book, que para não ficar longo, eu vou gravar em um outro vídeo, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.